Meu irmão, minha irmã, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual será o momento que esse vídeo vai chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo. E como temos feito com os nossos cultos, com as nossas aulas de escola bíblica dominical, esse é um vídeo disponível para a nossa comunidade e para quem mais se interessar pelo estudo da palavra do Senhor, de estudo bíblico. Todas as sextas-feiras, das 3 às 4 da tarde, lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo, nós temos nosso encontro de reflexão bíblica. A gente já viu o Evangelho de Marcos, já conversamos sobre o tema da escatologia, e desde o ano passado temos conversado sobre a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. É um estudo versículo por versículo, expositivo. Nós temos um tempo de oração, de reflexão, sempre surgem outros assuntos, não temos um prazo para terminar, por isso o tempo decorrido do estudo. Quando forem vencidas as dificuldades que temos enfrentado como humanidade, a ponto de estarmos de quarentena e tudo mais, eu faço o convite para que você esteja junto conosco lá na Igreja de Botafogo, tá bom? A ideia aqui é não perdermos o vínculo e mantermos a instrução da palavra do Senhor, não é? Então, nós temos estudado a carta aos Romanos, estamos agora no capítulo 5, e a gente vai falar hoje, eu já até comecei essa aula presencialmente com os irmãos e irmãs lá na igreja, e a ideia é fazer uma recapitulação e ir até o final dessa primeira parte aí dos versículos 12 a 21 do capítulo 5, mais precisamente ali os versículos 12, 13 e 14. Eu tenho usado basicamente 2 livros para compartilhar com os irmãos esse estudo. Um livro é esse aqui, do Timothy Keller, Romanos para você, Romanos de 1 a 7, são 2 edições, há um outro capítulo com o restante da carta do apóstolo Paulo, é um livro do Timothy Keller, de edições Vida Nova, muito gostoso de ler, muito simples, muito objetivo, ele traz perguntas para reflexão, tenho gostado muito de refletir sobre a carta aos Romanos a partir da leitura do Tim Keller. Um outro livro também, há outros, né? Há outros certamente, mas basicamente esses 2 são os que eu tenho utilizado. É esse aqui, a mensagem de Romanos, do John Stott, né? É um clássico esse livro, publicado pela ABU, aqui no Brasil, a Aliança Bíblica Universitária, e é disponibilizado hoje pela editora Ultimato. Né? Esse aqui você encontra em edições Vida Nova, esse aqui você encontra lá no site da Ultimato, embora seja da ABU. Ok? Vamos lá, então, pegar a Bíblia e ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. Romanos 5, de 12 a 21. Eu farei a leitura, você, por gentileza, acompanhe aí na sua Bíblia. Eu leio na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra de Deus para as nossas vidas. E eu começo aí, usando aqui as minhas anotações, lembrando que essa segunda metade do capítulo 5, a partir aí do versículo 12, ela decorre diretamente da primeira, né? Não apenas porque vem imediatamente depois, mas porque o tema está relacionado diretamente à primeira parte, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre a justificação, né? O fato de Deus ter tornado a mim e a você crente em Jesus, que deposita a sua fé, a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus, Deus ter nos tornado justos por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E aí ele fala de se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, versículos 3, 4 e 5, lembrando que a esperança não nos confunde. Enfim, o Paulo, como ele faz muitas vezes nessa carta aos Romanos, ele meio que vai respondendo retoricamente perguntas imaginárias, né? E aqui, a partir do versículo 12, o que ele faz é propor uma reflexão, um exercício de comparação entre o que ele chama, ou quem ele chama de primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, o Adão do Éden, o Adão da queda. E o segundo Adão é o Adão do céu, o Adão da cruz, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma metáfora que o Paulo utiliza para falar da pessoa de Jesus. De certa maneira, diz o Tim Keller, é uma maneira de... O que o Paulo está fazendo aqui é complementar o trecho sobre a justificação. E aí é interessante que o John Stott também faz essa observação. Tem gente que... eu estou falando de teólogos e críticos bíblicos, literários do Novo Testamento, que fala que o texto é uma grande colcha de retalhos. É uma opinião, mas não é uma opinião muito bem fundamentada, dizem o Tim Keller e o John Stott. Por quê? Porque o texto traz uma riqueza de informação. E aí o John Stott usa a comparação com uma obra de arte muito bem elaborada nos seus mínimos detalhes. Então não é uma colcha de retalhos, você vê pela leitura do texto, é densa, é forte, e o que o Paulo faz ali é condensar uma série de informações importantíssimas sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua obra salvadora, aí em 10, 11 versículos. Auxilia, talvez, é uma dica, junto com a leitura dessa tradução que nós temos, que é a tradução Almeida Revista e Atualizada, uma paráfrase. Então, paralela à leitura do texto traduzido originalmente, como Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, a nova Almeida Atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, e tantas outras, uma paráfrase, como a nova tradução da linguagem de hoje, ou a Mensagem, publicada no Brasil também por Edições Vida Nova, se eu não me engano, que é um texto, uma tradução de origem norte-americana do reverendo Eugene Peterson. Enfim, o importante aqui é o seguinte: o texto é da pena inspirada do apóstolo Paulo para nos dar informações precisas, detalhadas sobre a obra salvadora de Jesus. E aí, a sugestão é uma divisão do texto em 3 partes. No primeiro, dos versículos 12 a 14, quando o Paulo fala da carreira, da obra, daquilo que fez o primeiro Adão, dos versículos 12 a 14. Dos versículos 14, a partir do finalzinho do versículo, até o versículo 17, a carreira, a obra, aquilo que realizou o segundo Adão, o Senhor Jesus.
e também em que eles são diferentes, o que Adão fez e o que Jesus fez. E, finalmente, em terceiro lugar, dos versículos 12 a 21, a carreira do segundo Adão, de Adão, e em que eles são iguais, aquilo que eles são semelhantes. É a primeira parte da reflexão aqui, que o Paulo nos chama, é sobre os efeitos do pecado na nossa vida. O pecado, a morte e nós. Como que o pecado está relacionado à nossa história, à nossa caminhada. Porque o Paulo acabou de afirmar, nos versículos anteriores, que Jesus eliminou a barreira que existia entre Deus e nós. De modo que eu e você podemos ter certeza da salvação. Não precisamos temer em relação à nossa esperança. E ele sabe que essa é uma declaração assim extraordinária, uma declaração fantástica. E aí, como eu me referi anteriormente, parece que ele está pensando nas perguntas que os leitores da sua carta, os ouvintes da sua carta podem fazer. Perguntas que ainda hoje ecoam no nosso coração. É possível que você já tenha feito essa pergunta. Eu já me fiz essa e outras perguntas várias vezes, como, por exemplo, como é que você pode dizer isso aí, Paulo? Uma declaração tão confiante dessas. Você sabe do poder da morte, você sabe o que a morte é capaz de fazer, ou foi capaz de fazer com tantos seres humanos ao longo da história, o que o pecado é capaz de fazer com o nosso mundo. Como é que você diz que o sacrifício, a morte de uma só pessoa, apenas a pessoa de Jesus, transforma de tal maneira a nossa vida e a nossa realidade? Como é que você garante isso? Como é que um único gesto, uma única ação de uma só pessoa transforma de tal maneira a realidade que toca o meu passado, toca o meu presente e toca também o meu futuro para a eternidade? E aí, nesse trecho, a partir aí do versículo 12, o Paulo fala como que o sacrifício de Jesus é capaz de derrotar o mal e mudar a história. Ele fala, nesses versículos, sobre os efeitos do pecado em nós, seres humanos, não é? Em profundidade, de tal maneira superior da que nós podemos, de alguma maneira, imaginar. O Paulo diz que a reconciliação que Deus realiza através de Jesus Cristo conosco muda a nossa história e é muito maior do que os eventuais efeitos do pecado. E aí, o versículo 12, diz o Tim Keller, ele apresenta uma reação em cadeia, né? Assim, um efeito dominó, composto por 3 estágios. Primeiro, ele fala da história humana até a época de Jesus Cristo. Então, o pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo através de Adão. A gente vai se lembrar da história da queda lá em Gênesis capítulo 3. Deus cria um mundo perfeito, tudo que ele faz é bom, e aí ele dá apenas uma ordem. Ele impõe limites a Adão e Eva, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desgraçadamente, Adão e Eva não dão ouvidos a Deus, mas dão ouvidos a Satanás. E aí, desde então, nós vivemos o terror do pecado e o terror da queda como seres humanos que somos. Então, em primeiro lugar, o pecado entra no mundo através da desobediência de Adão. Em segundo lugar, a morte entra no mundo por causa do pecado. Então, do pecado decorre a morte, né, como um castigo, como uma penalidade pelo pecado. E, finalmente, em terceiro lugar, a morte se propaga, é transmitida para todos os seres humanos, porque, diz o apóstolo Paulo, todos pecaram. A ordem é, em primeiro lugar, a entrada do pecado no mundo, em segundo lugar, a entrada da morte, em terceiro lugar, a propagação da morte universal para todos os seres humanos por conta do pecado. Aqui, os comentaristas bíblicos fazem um destaque, porque o que Paulo quer dizer com todos pecaram? Ora, Diego, eu tenho 35 anos, que é o meu caso, não é? Eu não nasci agora. O que eu tenho a ver com Adão? Né? O que Jesus tem a ver com Adão? Esse é o ponto aqui. Porque quando Paulo fala
pois todos pecaram, o verbo pecaram ali, ele está num tempo verbal da língua grega muito específico, muito peculiar, que é chamado o aoristo, não é, que ele aponta para uma ação única no passado. Deixa eu tentar esclarecer isso um pouco mais. A gente sabe que cada língua tem as suas particularidades, tem as suas singularidades e as suas diferenças. Não é à toa que alguém já disse que toda tradução é uma traição, né? Como uma maneira de dizer que nem sempre as traduções indicam exatamente aquilo que foi dito na língua original. Em português, a gente tem o exemplo do saudade. Né? Você deve ter ouvido falar isso, muita gente fala, né, que saudade é praticamente única da língua portuguesa. A gente tem aproximações em outros idiomas e tudo mais. Na língua grega não é diferente. Então, por exemplo, para falar de tempo na língua grega, a gente tem pelo menos duas palavras, que é o cronos e o kairos. O cronos é da onde vem o nosso cronômetro, cronometrado. É o tempo que você marca com exatidão, segundos, minutos, horas, meses, anos e por aí vai. O kairos não. O kairos é um tempo indeterminável. Por exemplo, qual é o tempo que dura o recém-casado, por exemplo? Fulano é recém-casado. Né? Quanto tempo é isso? Exatamente. 6 meses? 1 ano? 2 semanas? A gente não sabe precisar. Não é? Por exemplo, o tempo do luto. Como é que a gente vai precisar o tempo do luto? Quando a gente diz, o meu pai está de luto. Eu estou de luto. Quanto tempo dura isso exatamente? Psicologia vai dizer que pode durar 2 anos, 3, 5, 6 meses. Nós não sabemos. Então, há essas peculiaridades em cada uma das línguas. No grego, não é diferente. Voltando aqui diretamente ao nosso tema, né, o aoristo é um tempo verbal específico, que fala de uma ação que aconteceu no passado e que seus efeitos ainda hoje reverberam sobre a nossa realidade. Por isso, quando Paulo utiliza esse verbo para falar que todos pecaram, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que todos os seres humanos pecaram no pecado de Adão. É como se todos nós estivéssemos lá junto com Adão. Quando Paulo usa esse pronome todos aí, tão inclusivo, com um tempo verbal tão específico, ele só pode ter feito isso de propósito. Senão ele teria outros tempos verbais para utilizar. Eu vou, com o desenvolver da reflexão, desculpem o barulho lá de fora, tentar refletir um pouco mais sobre isso. Né? Cabe a gente aqui pontuar esse tempo verbal específico para falar do todos pecaram. Né? E vamos pensar então sobre esse segundo ponto aí, em Adão. Vale a pena a gente reforçar isso aqui. O Paulo não está dizendo que todos os seres humanos morrem porque nós somos como Adão, isto é, porque nós pecamos como ele. É mais profundo, é isso também, mas é mais profundo. O que ele está dizendo é que nós literalmente estávamos em Adão, como humanos que somos. Adão era o nosso representante. Os versículos 13 e 14 falam um pouco sobre isso, quando ele diz, por exemplo, que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No versículo 13, o Paulo está dizendo o seguinte: entre a época de Adão e Moisés, Deus não tinha tornado a sua lei explícita de maneira assim formal. Moisés não havia chegado ainda. É por isso que ele está dizendo, quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Veja, ele não está dizendo que está tudo bem pecar porque não há lei. Já que Moisés não tinha recebido a lei, então não tem problema. Não é isso. De modo nenhum é isso. Aliás, lá no capítulo 2 de Romanos, ele já havia falado sobre isso, sobre a lei escrita no coração de cada ser humano. A gente, de forma praticamente intuitiva, sabe o que é certo e sabe o que é errado. O que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está mostrando que a culpa, que a responsabilidade, elas aumentam
com o conhecimento e com a consciência. Ou seja, embora quem tenha vivido antes de Moisés receber a lei, não tivesse a lei, ainda assim, as pessoas morreram. Para lembrar do exemplo bíblico, é só passar por todo o Gênesis. Né? Todo o Gênesis, começando por Abel, nós vemos muitas pessoas morrendo. Vamos pensar, por exemplo, no dilúvio, em que praticamente toda a humanidade veio à morte, ficando apenas a família de Noé. Contudo, depois da transmissão da lei, depois que Moisés recebe a lei de Deus, a culpa passa a ser muito maior, porque há diante de nós o conhecimento. Então, não tem nenhuma vantagem entre um grupo e outro. É isso que o Paulo está dizendo. É como se a gente dissesse o seguinte, aqui é o Tim Keller, enfermidade e morte reinam tanto sobre as pessoas boas quanto sobre as cruéis, tanto sobre as ignorantes quanto sobre as instruídas, tanto sobre bebês que não desobedeceram em uma atitude deliberada, quanto sobre adultos. O Paulo está dizendo para a gente que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que ele fala dessa transmissão universal. Se somos humanos, o castigo, a pena do pecado está sobre nós, à semelhança de Adão. Né? Em outras palavras, de fato, talvez as pessoas não tenham cometido o mesmo pecado de Adão, mas o fato delas serem humanas tornam elas tão pecadoras quanto Adão. Né? Aqui, talvez ajude uma distinção que alguns teólogos, alguns pastores, alguns comentaristas bíblicos costumam fazer. É uma distinção entre pecado e pecados. Né? Em que sentido? A gente pode chamar pecado com a letra P, com a letra P maiúscula, desse pecado primeiro, né? Que na teologia antiga, patrística, era chamado do pecado original, quando Adão e Eva desobedecem a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, todos nós incorremos no pecado. E aí, os pecados, com a letra P minúscula, nessa distinção apenas didática e pedagógica, ele é tudo aquilo que eu e você falhamos todos os dias, moral, física, espiritualmente, naquilo que nós sabemos que não devemos fazer e fazemos, naquilo que nós nos omitimos. Né? Então, o Paulo está tratando aqui, primeiramente, do pecado com a letra P maiúscula, daquele pecado que nós herdamos de Adão. Então, o John Stott diz o seguinte: a gente não pode simplesmente dizer que o Adão é o culpado. Tudo é culpa do Adão. Né? Quando chegar no céu, certamente, se o Adão estiver lá, vai ter uma fila gigante, todo mundo querendo pegar o Adão. Não faz sentido isso. Né? Não faz sentido, porque a ideia do Paulo é a seguinte: se eu e vocês estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa, porque somos humanos. Esse é o ponto aqui. E aí, vale uma reflexão sobre a representatividade federal. Não é? Muitos teólogos falam sobre isso, o Timothy Keller fala sobre isso também no seu comentário. O que é isso, Diego? O que você está querendo dizer com essa representatividade federal? Não é? A gente que está aqui no Ocidente, a gente não tem, assim, podemos dizer, uma noção aprofundada sobre o que é isso. Por quê? Culturalmente, nós somos individualistas. Culturalmente, a gente se preocupa muito com o que a gente quer, com o que a gente pensa, com os nossos desejos, com os nossos objetivos. Eu estou falando culturalmente. De repente você está me vendo, não, Diego, mas eu sou muito generoso, muito altruísta. Louvado seja Deus, muitos de nós o somos. Mas a nossa cultura é assim. A nossa cultura tem um viés individualista, né, em que cada homem, cada mulher se basta. E isso é muito diferente da cultura ocidental. Na cultura ocidental, ainda hoje, prevalece
o sentimento de comunidade, sejam nos clãs da antiguidade, nas tribos, nos grupos sociais, nas famílias, ainda há esse elemento de influência da comunidade, da sociedade. O que isso quer dizer? As pessoas ainda pensam muito, repetindo, culturalmente, né? Em que a minha decisão influencia a minha família? Em que essa minha opção por A, B ou C, por esse caminho, por aquele caminho, vai atingir o meu pai e a minha mãe, e por aí vai. Né? Essa questão da representatividade federal, ela está imersa, a gente pode dizer, nesse mundo oriental. Ou seja, né, aquilo que Adão fez nos influencia de forma, assim, determinante na nossa história. E isso está na Bíblia. Né? Isso está na Bíblia. Tem a ver com a solidariedade humana. Já dizia o Russell Shedd na sua tese de doutorado, né? Ele fala sobre a solidariedade da raça, né? De como nós somos unidos como seres humanos. Nós temos visto, louvado seja Deus por isso, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, de coronavírus, de pandemia, nós temos visto, lamentavelmente, muitas atitudes ruins, mas, por outro lado, temos visto muitas ações compassivas, empáticas, de gente que nunca se viu, de gente que não se conhece, mas desejosa de abençoarmos uns aos outros. É disso que a Bíblia está falando. Né? É disso que a Bíblia está falando, uma cultura em que a gente se enxerga como grupo. Né? E aí, essa ideia de solidariedade na Bíblia e de representatividade federal, ela mostra para a gente que quando alguém ganha alguma coisa, outros ganham. Quando alguém perde alguma coisa, outros também perdem. A palavra federal, ela vem do latim, que eu imagino que a pronúncia seja fidus, não é? Que significa aliança. O que isso quer dizer? O representante federal é uma pessoa que tem uma aliança, que tem um relacionamento, que representa ou substitui alguém. É como se fosse um apóstolo, né? Um apóstolo é aquele que é enviado em lugar de, né? Que tem uma aliança com alguém, que fala no lugar com autoridade de. Hoje, né, em muitos lugares do mundo, no Oriente, principalmente, ainda existe esse tipo de relacionamento, ainda existe esse tipo de vínculo entre as pessoas. No mundo ocidental, a gente vê isso ainda que de uma maneira menor do que em relação ao mundo oriental, mas a gente ainda encontra. E na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero terminar aqui, né? Nós já estamos aí com 28 minutos. Eu espero que tenha sido bênção para você essa reflexão nossa aí nos versículos 12, 13 e 14 do capítulo 5 de Romanos. Manda os seus comentários, aquilo que você achou, e na semana que vem nós retornamos com a segunda parte. Deus te abençoe. Eu quero orar com você para terminarmos esse tempo de reflexão bíblica. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui, nessa hora, neste momento em que o teu filho, a tua filha, desejoso de conhecer mais ao Senhor, acessa esse vídeo junto comigo, tenho a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Obrigado, Deus, porque a despeito do pecado que nós herdamos como seres humanos, como filhos de Adão e filhos de Eva, como diz muito bem o C.S. Lewis, ainda assim o Senhor nos amou. Ainda assim o Senhor entregou o seu Filho para que nós, por meio dele, tivéssemos vida e vida abundante, Pai. Obrigado, Deus, porque é através da tua palavra que nós temos acesso a esse conhecimento. E iluminados pelo teu Espírito Santo, esse conhecimento faz sentido para a nossa vida, para a nossa história. Que o Senhor nos ajude, Deus, a, tendo aprendido a tua vontade, poder aplicá-la à nossa vida, vivendo, Senhor, com esperança, Pai, a partir daquilo que o Senhor ensina a cada um de nós. Por tudo isso te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, Pai, no nome daquele que é a própria palavra, o teu Filho.
Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima, viu?